Olá, meu nome é Eduardo Lima e hoje a gente vai falar um pouco sobre a abordagem da síndrome coronariana crônica, uma síndrome muito prevalente na prática clínica, não só de cardiologistas, mas de clínicos, de geriatras. Com certeza vai estar presente em todas as subespecialidades dentro da clínica médica e, obviamente, exige que nós tenhamos um conhecimento não só do seu diagnóstico, como da sua abordagem terapêutica. Primeiro ponto que a gente precisa deixar muito claro: a principal causa de síndrome coronariana crônica é a aterosclerose. A aterosclerose coronariana, ela teve uma recém-modificada mudança de conceito, e não tão recente, se a gente observar que há pelo menos 20, 30 anos, a gente já entendeu que essa placa, ela não é apenas um acúmulo de lipídio, pura e simplesmente. Mas hoje a gente entende que na formação de uma placa aterosclerótica, você tem acúmulo de lipídios, principalmente LDL colesterol, na sua forma nativa oxidada, nós temos inflamação, intensa atividade inflamatória, principalmente de macrófagos, mas também uma resposta imune adaptativa com linfócitos T. E nas síndromes agudas e eventualmente na progressão da síndrome crônica, a presença do trombo que marca a instabilização dessa placa, além de proliferação celular, principalmente das células musculares lisas. Então hoje o nosso entendimento da placa não é de um acúmulo inerte, de um depósito de lipídios, mas um intenso processo proliferativo e inflamatório, né? A gente sempre brinca que hoje talvez o que mais se aproxime do conceito de aterosclerose seria o câncer do vaso, né? A neoplasia do vaso, considerando inflamação e proliferação como pontos fundamentais no início e na progressão dessa doença. A narrativa da evolução dessa placa aterosclerótica, ela continua a mesma no seu início, a importância do LDL colesterol na sua forma oxidada e hoje sabemos na sua forma nativa, atravessando o espaço subintimal, sendo entendido aqui como corpo estranho, fagocitada principalmente por macrófagos, e ali a gente tem um embrião de uma célula espumosa que em sua progressão vai gerar o core lipídico, que eventualmente pode se expor, gerando as síndromes coronarianas agudas. O que talvez tenha mudado nos últimos anos do entendimento é do protagonismo desse macrófago, que a gente entende que no início da formação da placa ele vem de monócitos que atravessam o espaço subintimal, mas que durante a evolução da placa, mais de 50% dos macrófagos, eles vêm de células musculares lisas que migram da camada média, proliferam e se transformam numa célula macrófago-like. É exatamente esse macrófago que vai sustentar essa placa, seja no sentido de fazer uma eferocitose adequada e limpar o terreno, seja no sentido de, não fazendo uma eferocitose adequada, sustentar esse core lipídico e eventualmente produzir metaloproteinases que vão participar do processo de degradação da capa fibrosa. Essa degradação da capa fibrosa, seja com exposição do conteúdo subintimal, seja uma erosão sem ruptura com exposição de glicosaminoglicanos e proteinoglicanos, vai formar aqui o trombo, gerando as síndromes coronarianas com e sem supra. Hoje a gente entende que a inflamação, principalmente orquestrada pelo macrófago, ela faz com que essa placa ela possa progredir mais ou menos lento. Mas é importante a gente entender, dentro dessa história de progressão da placa, que aqui a gente tem lipídio, a gente tem inflamação, a gente tem proliferação, a gente tem todos os elementos para que essa placa ela progrida, e parte da nossa terapia vai atuar na interrupção dessa progressão. Mas falar de síndrome coronariana crônica é entender que a sua principal causa ela é aterosclerótica, a obstrução coronariana aterosclerótica, principalmente dos vasos epicárdicos, mas é importante a gente conhecer também os outros elementos dessa síndrome. O nome síndrome coronariana crônica foi dado porque é um conjunto de sinais e sintomas que abarca uma série de condições, incluindo a obstrução coronariana dos vasos epicárdicos por aterosclerose, mas entendendo que nós temos também pontes miocárdicas, doença de microcirculação, aneurismas de coronária, dissecção espontânea dessa coronária, uma série de alterações não no vaso epicárdico, mas microvasculares, desde o espasmo microvascular, a disfunção microvascular. Então hoje a gente já entendeu que esses elementos que podem ou não ser ateroscleróticos, mas que são predominantemente ateroscleróticos, eles vão culminar com uma série de manifestações clínicas que vão desde aquele indivíduo com doença assintomática, passa por aqueles que têm anoca ou inoca, ou seja, angina ou isquemia sem obstrução das coronárias, aqueles que têm doença sintomática, aqueles submetidos à revascularização, aqueles com disfunção ventricular esquerda. Então existe aí uma série de apresentações clínicas que vão desde um espectro de menor gravidade até um espectro de maior gravidade. Normalmente o que marca a gravidade é
a evolução da função ventricular e a evolução do acometimento da árvore coronariana, sendo seguramente o acometimento da árvore coronariana, lesões proximais de tronco de coronária esquerda, doentes triarteriais, mais graves do que aqueles com menos obstruções e em menos vasos. Então, existe um espectro ali em termos de prognóstico que a gente também precisa avaliar na nossa abordagem diagnóstica. Fato é que quando a gente avalia essa aterosclerose, que é a doença de uma vida, eu sempre digo que do parto ao infarto, a gente tem aqui uma vida no meio com o desenvolvimento de uma placa, existe uma fase subclínica do começo dessa doença, e é interessante observar que hoje a gente tem elementos e a gente tem exames para ver a doença nascendo, coisa que há 30, 40 anos a gente não tinha. A gente normalmente vê essa doença na sua fase sintomática após um evento agudo. Hoje a gente já tem exames onde a gente consegue ver o início de uma placa e eventualmente intervir para evitar sua progressão e até regressão. Mas fato é que o que a gente considera o grande marcador e divisor de águas da chamada prevenção secundária ainda é o evento clínico. A gente considera que indivíduos que têm doença sintomática com a gene estável ou instável, ou revascularizações prévias, ou infarto agudo, esses indivíduos seguramente estão no cenário da prevenção secundária. O que talvez tenha mudado um pouco nos últimos anos, e a gente precisa comentar, é que várias das nossas diretrizes já apontam a presença da doença, ou seja, a presença inequívoca de uma placa, como não necessariamente uma prevenção secundária, mas o risco de uma prevenção secundária. Então, indivíduos, por exemplo, que têm um score de cálcio a partir de 300 no angiotomografia, já tem quantidade de aterosclerose suficiente para ter um risco semelhante ao de indivíduos que já infartaram, mesmo que eles não tenham infartado. Então esse indivíduo, apesar de formalmente ser prevenção primária, ele tem um risco de uma prevenção secundária. Mas é importante a gente entender esse contínuo que vai da ausência de doença e presença de fatores de risco, a presença de uma doença nascente, a evolução dessa doença culminando com um evento agudo, e parte do nosso trabalho é tentar diagnosticar essa doença em algum momento dessa evolução. E por que não é tão fácil? Porque a gente, talvez há muitos anos atrás, a gente imaginou que a progressão da doença ela fosse contínua e essa placa ela fosse progredindo e crescendo 10, 20, 30, 40, 50% de obstrução, e hoje a gente entendeu que não é bem assim, por ser uma doença proliferativa, inflamatória, que envolve sim um acúmulo de lipídio, mas que pode ser modulada por outros fatores. A sua evolução é como das doenças autoimunes, uma evolução em escada, e um indivíduo, por exemplo, que tem uma lesão de 20, 30%, essa lesão instabiliza, mas esse indivíduo ele se reorganiza em termos de sua placa, essa placa de 30% sobe para 70%, sem nunca ter sido 40%, sem nunca ter sido 50%, e esse paciente não procura o pronto-socorro, porque nem toda instabilidade de placa leva o indivíduo ao pronto-socorro. As instabilidades, por vezes, elas são cicatrizadas localmente e elas culminam em progressão da doença. Então hoje a gente entende que a progressão da placa ela está calcada em cima de instabilizações na história natural dessa placa. Algumas vezes o paciente vai ter piora sintomática, vai procurar pronto-socorro, algumas vezes ele vai ficar assintomático, tendo progressão de doença. Então, por isso, não é tão fácil predizer o que vai acontecer com a placa de 30%. Ela pode estacionar, ela pode progredir lentamente, ela pode progredir rapidamente, eventualmente ela pode regredir em alguns cenários clínicos. E é exatamente essa placa que hoje é o que a gente quer ver. Sendo bem claro em relação a como a cardiologia mudou nos seus métodos diagnósticos, eu sempre digo que não é que o método diagnóstico melhorou, seguramente ele melhorou, mas mudou também o que a gente quer ver. Antes a gente queria ver a obstrução e toda a nossa construção inicial das estratégias de revascularização era dada em cima da cinecoronariografia. Então a gente queria ver a obstrução de 40, 50, 60, 70, era isso que a gente queria ver, né? O que está aqui de negativo, ou seja, o que não está contrastado, a gente entendia que era uma placa, mas a gente não tinha a menor noção da composição dessa placa, do seu conteúdo de macrófago, de lipídio, nada disso. Com o tempo, a gente passou a querer ver perfusão, e durante os anos 90 e a primeira década dos anos 2000 foram anos muito prolíficos em estudos com cintilografia, com PET, onde a consequência dessa placa, a presença da isquemia, o quanto esse miócito sofre como consequência dessa aterosclerose ou dessa obstrução coronariana, se refletiria em eventos clínicos e em mudanças terapêuticas, e a gente viveu uma era da isquemia, onde a isquemia era o grande marcador prognóstico do longo prazo. E com o tempo a gente passou a ver e entender, até baseado em fisiopatologia, que isquemia é consequência, não é causa, a grande causa é a placa,
E modelos de isquemia com placa de aterosclerose são diferentes de modelos de isquemia sem placa, por exemplo, anomalias congênitas, ponte miocárdica. O prognóstico é muito diferente dessas condições, porque de fato o problema não está necessariamente na isquemia, mas na placa, e hoje a gente tem como ver essa placa. Então, se você me pergunta hoje o que nós queremos ver a placa. Se possível com suas consequências, com sua caracterização, se associa ou não à isquemia, mas hoje, através de angiotomografia de uma forma não invasiva ou através de cinecoronariografia com imagem intravascular, métodos fisiológicos, a gente consegue caracterizar muito mais do que só a presença da obstrução. A gente consegue ver a placa, sua composição, suas consequências, de forma invasiva ou não invasiva, a ponto de a gente conseguir tomar uma decisão. Agora, qual que é o nosso problema em relação à investigação? É que o nosso sintoma guia é a dor, que é absolutamente subjetiva e que é tradicionalmente caracterizada como uma angina típica, atípica ou não anginosa, que é uma caracterização ali feita por Eberden, na sua descrição inicial do que seria a angina pectoris, né, uma descrição ali do final do século XVIII, onde, quando eu digo que eu tenho uma angina típica, não necessariamente isso quer dizer obstrução coronariana, porque esse compromisso do típico não é um compromisso etiológico, mas é um compromisso histórico. Eu estou dizendo que a dor que o paciente tem é semelhante à descrição original do Eberden, que cá entre nós cabe muito bem em homens jovens, mas não contempla, por exemplo, mulheres, idosos, pacientes com diabetes, com doença renal, que, curiosamente, eram os pacientes excluídos dos grandes estudos em coronária, então eles na verdade não têm uma dor atípica, eles só não estavam na descrição original, não só do Eberden, como nos primeiros estudos. Os primeiros estudos, por exemplo, de revascularização, eram estudos de revascularização exclusivamente em homens de meia idade. Não incluíam mulheres e não incluíam pacientes idosos. Então, exatamente entendendo que essa caracterização da dor e a sua relação com a obstrução coronariana, ela deveria prever não apenas homens jovens, mas outras populações, em 2021, a Sociedade Americana de Cardiologia, acompanhada também por outras sociedades, eles tiraram essa caracterização e desencorajaram o uso de uma caracterização tricotômica, angina típica, angina atípica e dor não anginosa, e entenderam que essa dor ela tem que ser caracterizada de uma forma um pouco mais fluida, que caminha de probabilidade isquêmica maior ou menor. À medida que eu saio de uma dor retroesternal, ou precordial, em aperto ou queimação, irradiando para um ou ambos os membros, para uma dor do tipo pontada, à direita, ou mesmo uma dor pleurítica, ventilatório dependente, eu caminho de uma probabilidade maior para uma probabilidade menor. Mas hoje a dor ela é quase que avaliada, tem dor, não tem dor. O paciente é sintomático, é assintomático, e de fato essa tentativa de caracterização, quando a gente observa os estudos clínicos, ela tem pouca correlação com a obstrução coronariana. Então eu diria que você tentar acertar se o indivíduo tem uma obstrução coronariana só pela presença da dor é algo um pouco difícil. Vejam vocês, aqui no registro confirma, uma publicação que não é nova, de 2010, do Circulation, onde aplicando esse score tradicional, aliás, o mais tradicional dos scores, o Diamond Forrester, um score que foi feito, elaborado em cima de dados de cinecoronariografia, aqui nas barras mais claras, né, nas barras cinzas, o que era predito, aqui nas barras pretas, o que foi encontrado em angiotomografias. Vejam vocês, mais de 7 mil homens e mais de 5 mil mulheres, e observem que não há predição para assintomáticos, mas vejam que, para começar, a prevalência de doença em assintomáticos é muito parecida com a dos sintomáticos, ou seja, a presença da dor em pouco modifica o que foi observado em encontrar uma obstrução acima de 50% nessas artérias. E vejam a segunda informação importante, o que foi predito foi muito maior do que o que foi observado, ou seja, seguramente o Diamond Forrester superestimava a prevalência de aterosclerose, dada aí a necessidade de modificação de outros métodos de predição, e depois do Diamond Forrester já surgiu pelo menos 2 ou 3 outras formas de você classificar esses pacientes. A outra informação importante é a consistência do aumento da idade com o aumento da proporção de obstrução coronariana, e por fim que homens, de fato, pareado por idade, têm doença mais prevalente que mulheres. Esse é um dado que a gente já sabia. Mas eu chamo a atenção especificamente dessa publicação para a falta de consistência do tipo de dor com a presença de obstrução coronariana. E por que isso acontece? Porque não é apenas a obstrução coronariana epicárdica aterosclerótica que dá
angina. Aliás, se eu olhar esses dados, eu vou dizer muito claramente aqui, amparado por essa publicação, que se eu tenho um paciente com angina típica, ou mesmo com angina atípica, em homens ou mulheres, a maior probabilidade é de ele não ter obstrução coronariana. Porque apenas naqueles extremos de idade em homens eu tenho aqui 50% de probabilidade de obstrução. A maior probabilidade é de eu não encontrar uma obstrução do vaso epicárdico, trazendo aí a importância da doença de microcirculação, da ANOCA, da angina sem coronariopatia obstrutiva, como algo muito prevalente no nosso meio e que a gente ainda não tem hoje tantos elementos direcionados para o tratamento dessa condição. Mas eu trago aqui a noção de que a angina não é um bom preditor de obstrução coronariana aterosclerótica, mas é um bom preditor de doença de microcirculação ou de alguma alteração no sistema coronariano. E por que saber disso é tão relevante? Porque os métodos hoje construídos para o diagnóstico da doença, eles foram desenvolvidos vendo momentos diferentes da doença. Então vejam vocês que uma coronária absolutamente normal eu consigo ver por métodos anatômicos, seja por CAT, seja por angiotomo. A partir do momento que eu tenho alterações de perfusão, a cintilografia já consegue ver alterações de função diastólica ou sistólica, o eco de estresse, a cintilografia consegue ver. As alterações isquêmicas na cascata isquêmica são mais tardias, inespecíficas, principalmente em relação à obstrução coronariana, elas estão presentes aqui, e a angina pectoris é o pico dessa cascata isquêmica. Normalmente, quando o paciente ele tem angina, ele já passou por todas essas alterações de forma subclínica. E por que os métodos são diferentes? Porque eles veem coisas diferentes. Então a gente entende que sua sensibilidade, sua especificidade, seu valor preditivo positivo e negativo, eles variam porque eles veem coisas diferentes. A angiotomografia, por exemplo, tem sido um método que tem crescido muito em termos de indicação nas diretrizes pela sua capacidade não apenas de ver toda a evolução da placa, desde a ausência de doença, a presença de doença muito precoce, a caracterização de placas. Alguns métodos conseguem inclusive quantificar a isquemia, ou seja, através de uma reserva de fluxo fracionado por tomografia de forma não invasiva e dizer se determinada obstrução tem ou não uma redução de fluxo significante. E inclusive outros marcadores que têm sido usados em pesquisa clínica, mas que têm um grande potencial de chegar na prática, como a inflamação da gordura perivascular, como um outro marcador de imagem de inflamação, além dos marcadores séricos, como a PCR ultrassensível. Esse seria um marcador direcionado para a inflamação vascular, que é a inflamação normalmente associada ao aumento de eventos cardiovasculares. Portanto, a angiotomografia ela se coloca como um método que consegue ver, talvez numa visão privilegiada anatômica, a maior parte dos componentes dessa doença do seu nascimento à sua instabilização. Quando a gente avalia a probabilidade desses métodos de confirmar, né, de rule-in ou de rule-out, descartar doença, vejam vocês que comparado com a cinecoronariografia, usando ela como padrão ouro, a angiotomografia ela consegue descartar a doença mesmo em pacientes com probabilidade pré-teste aqui próximo de 85%. É o melhor método para descarte. Na confirmação, os métodos funcionais, principalmente o PET, mas também a ressonância com estresse, e a cintilografia, quando bem realizada, também consegue isso. Ela tem uma melhor capacidade de confirmação, de rule-in. E o teste de estresse simples, sem imagem, vejam vocês porque que nas últimas diretrizes ele teve um downgrade, né, uma redução na sua indicação para confirmação e descarte, principalmente de obstrução coronariana, porque ele descarta naqueles com probabilidade muito baixa, ele confirma naqueles com probabilidade muito elevada, ou seja, ele fica com um grande vácuo no meio, que é a grande população que eu tenho dúvida, fazendo com que seja um método que sugere, mas que não seja usado hoje como método definitivo de confirmação ou descarte de obstrução coronariana. A mais recém-publicada diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, acompanhada pela nossa diretriz brasileira, ela continua trazendo uma forma de seleção de métodos diagnósticos que utilizam a probabilidade pré-teste na tomada de decisão de que método a gente vai escolher. E aqui cabe uma opinião pessoal de especialista de que eu considero que é um método complicado de uso na prática clínica. Essa diretriz, ela coloca pontos para a dor, coloca pontos para o número de fatores de risco e, baseado no gênero e na idade, você vai avaliar se essa probabilidade é tão baixa quanto 0%, por exemplo, numa mulher com 0 fator de risco com 32 anos de idade,
e que tem um critério baixo para sintomas, ou ela é tão alta quanto 45% num homem de 75 anos de idade, por exemplo, que tenha 4 ou 5 fatores de risco. Mas vejam vocês que a variação dessa probabilidade ela vai de 0 a 45%. O pior cenário de predição, utilizando esse modelo de fatores de risco e pontuação em relação ao tipo de dor ou dispneia, ele não chega sequer a 50% de obstrução, ou probabilidade de obstrução coronariana, o que faz com que, na verdade, a nossa decisão de métodos se baseie em métodos em pacientes necessariamente com probabilidade baixa ou intermediária. A única forma que nós teríamos de reclassificação desse paciente em termos de probabilidade seria usar métodos como fração de ejeção, como o próprio teste ergométrico, que se vierem positivos ou uma disfunção ventricular, eu consigo aumentar a probabilidade de você ter obstrução coronariana, ou um score de cálcio isolado, que é muito feito em outros países como os Estados Unidos, sem angiotomografia, porque aí eu já estaria fazendo um método diagnóstico, mas a própria presença do score de cálcio e a sua magnitude consegue reclassificar esse paciente, né? Alguém com a probabilidade mais baixa e um score de cálcio mais elevado, essa probabilidade ela é ajustada para valores mais elevados. Por que isso é importante? Porque o método que eu utilizo inicialmente na investigação, o melhor desempenho dele vai depender da probabilidade de eu ter obstrução coronariana. Vejam vocês que probabilidades muito baixas, de menos de 5%, eu poderia não fazer nenhum outro método, ou seguir só com um score de cálcio, né, para predição de risco cardiovascular em prevenção primária, por exemplo. A partir da probabilidade baixa, eu já posso usar métodos de imagem, como o próprio score de cálcio, o teste ergométrico, o eco, para ajustar essa probabilidade, ou já partir para a angiotomografia. Probabilidade moderada, eu já posso usar a angiotomografia ou métodos funcionais, e os métodos funcionais e o CAT, eles se reservam para aqueles pacientes com probabilidade mais elevada. Por quê? Porque o melhor desses métodos é a sua capacidade de confirmação. Eu vou trazer 3 pontos aqui importantes e que eu acho que para mim fazem sentido nessa tomada de decisão, e aqui vai uma questão pessoal, né, de uso da nossa própria unidade no INCORE e também na vida privada de como a gente faz. Vejam vocês que, como eu falei, a predição de probabilidade de doença, ela chega no máximo à probabilidade moderada se você não utilizar métodos de refinamento. Então vejam vocês que a angiotomografia, por exemplo, ela sempre vai ser um método adequado nessa investigação inicial. Em Londres já é assim, o NICE, a diretriz do Reino Unido, ela já considera que a angiotomo é o método inicial de investigação. O Brasil, por ser um país muito diverso, com dificuldade de acesso, a gente entende que a gente precisa contemplar outras formas de avaliação. Você pode estar num cenário que você não tem um angiotomo, mas você tem um eco de estresse, você tem um teste ergométrico e você vai ter muitas opções do que utilizar. Mas se tiver a angiotomografia disponível para pacientes sintomáticos em probabilidade baixa ou moderada, ele é um método aceitável inicial. Os métodos funcionais, eles vão ficando mais interessantes quando o paciente ele tem uma probabilidade maior de doença, quando ele tem sintomas e eu quero correlacionar o sintoma dele com a presença de isquemia, coisa que a angiotomografia provavelmente não vai dar essa resposta. Então ele é interessante naquele paciente que tem dor e eu quero fazer uma correlação daquela dor com a presença de isquemia, são métodos muito bons para essa finalidade e eventualmente para indicar revascularização, mostrando se tem obstrução coronariana, quais são os territórios isquêmicos. Então o chamado ischemia driven, uma revascularização guiada por isquemia, ela usa métodos funcionais, sejam fisiológicos invasivos, sejam métodos não invasivos, para tomar a decisão de que territórios eu vou tratar. Então eu diria que o uso em probabilidades mais elevadas se dá porque são pacientes com maior probabilidade de revascularização. E a cinecoronariografia, ele é o método para probabilidades muito elevadas, que nos modelos de predição a gente praticamente não chega, e eu diria que ter um ponto de atenção para pacientes que nesse cenário tem angina limitante, CCS3, CCS4, tem angina increscendo, com piora de uma classe funcional da angina no intervalo de tempo recente, ou mesmo aqueles pacientes que têm disfunção ventricular importante, com fração de ejeção menor do que 35%, ou seja, que são pacientes ou com probabilidade muito elevada, ou que têm uma doença eventualmente tempo dependente, inclusive angina de início recente, CCS3 ou 4, angina increscendo, são padrões de síndrome coronariana aguda, onde a cinecoronariografia seria, de fato, o exame de eleição inicial, sem necessidade de passar pelos outros métodos. Então a gente tem que evitar o que a gente chama de escadinha, né, em relação a isso, e essa escadinha intencional de ficar vendo a doença, pede um teste ergométrico, vem positivo, faz uma cintilografia, vem positivo, faz um angiotomo, vem com lesão grave, triarterial proximal, faz um CAT.
às vezes é um paciente que eu poderia fazer um angiotomo e um CAT, ou, se ele for muito sintomático, já com angina de mínimo esforço ou angina de repouso, um CAT direto, sem passar pelos demais métodos. Então, ter essa sensibilidade, vejam vocês, de que em indivíduos que já têm uma doença, uma doença muito sintomática, que já tem achados sugestivos, como por exemplo disfunção ventricular grave, eu já poderia ir para o CAT direto. Na maior parte dos pacientes, angiotomo ou prova funcional, lembrando que na dúvida desses métodos, vejam vocês, é uma escolha que você faz, quem pediu um angiotomo e tem dúvida se uma obstrução é importante ou não, faz uma cintilografia, quem faz cintilografia tem dúvida se aquilo é microcirculação ou obstrução coronariana, faz angiotomo, mas com achados de alto risco, ele vai para a cinecoronariografia para avaliar a possibilidade de revascularização, né? Eu digo que esse diagnóstico ele é absolutamente inegociável, você dizer em que momento da história natural da aterosclerose ou da síndrome coronária crônica esse paciente está é fundamental. Se ele tem uma doença nascente, uma doença obstrutiva, uma placa de alto risco de ruptura, se ele já teve uma oclusão crônica, infartou silenciosamente com ou sem disfunção ventricular, são informações fundamentais para a implementação da terapia medicamentosa ou intervencionista, mas os exames eles me dão uma dimensão além disso, né? Eu sempre trago uma foto de Delfos, o grande oráculo, onde ali as pessoas procuravam para predição, e esses métodos eles conseguem predizer, né, com as suas falhas, mas eu consigo colocar esse paciente em 3 cenários, né, um cenário de um risco mais baixo, de um risco intermediário, ou um cenário onde o método já anuncia que esse paciente tem uma taxa maior de múltiplos eventos cardiovasculares, e a nossa dificuldade é maior do que Delfos, porque Delfos não tinha compromisso com a mudança do destino, e na verdade o prognóstico ele vem para que a gente mude a nossa terapêutica e consiga mudar a história natural dessa doença. Então, alguns achados, como por exemplo áreas isquêmicas acima de 10% nas provas funcionais, como a cintilografia, são achados de alto risco e necessitam de métodos anatômicos para saber se tem ou não tem lesão de tronco. Alterações regionais de mais de 3 de 16 segmentos no eco de estresse, ou na ressonância, ou na perfusão, com 2 de 16 segmentos na ressonância com perfusão, também já prenuncia um risco alto, que seria algo entre 4% e 6% ao ano de eventos cardiovasculares, doenças triarteriais proximais na angiotomo ou doença de tronco. Nesses cenários, eu preciso de cinecoronariografia para entender se esse paciente é candidato ou não à revascularização. Mas em todos eles, terapia medicamentosa com certeza. Existem calculadoras, e essa é uma publicação recente desse ano, de uma calculadora no cenário da prevenção secundária, tentando trabalhar o risco refinado de novos eventos cardiovasculares. Aqui, por exemplo, nesse modelo de uma mulher de 63 anos que tem insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, diabetes e doença renal, ele trabalha aqui, por exemplo, com risco de 11% de eventos cardiovasculares no segmento de 10 anos, e comparado com as outras calculadoras, ele tem um desempenho melhor em termos de estatística C, mas isso ainda não é a realidade do nosso meio. A gente ainda usa na prevenção secundária o método de imagem para documentação de doença, o uso dos achados desses métodos de diagnóstico na tentativa de prognóstico, e reserva as calculadoras normalmente para prevenção primária, para pacientes que não tiveram evento prévio, mas é importante entender que a gente está tentando refinar esse risco cardiovascular utilizando calculadoras. Então, nessa primeira grande decisão, que seria a decisão em relação a diagnóstico, a angiotomografia ela pode ser usada para investigação na maioria dos casos, a cintilografia e os métodos de imagem são bons métodos para correlação com sintomas, para avaliar a repercussão funcional de lesões duvidosas, como a reserva de fluxo fracionado que é feito de forma invasiva ou por tomografia, mas eu consigo ver se a área daquela lesão de 50%, 70% que eu tenho dúvida se tem ou não isquemia, eu posso tentar correlacionar com a cintilografia. A cinecoronariografia, assim como nas outras especialidades que usam angiografia, né? Acho que aqui a cardiologia está se alinhando com a cirurgia vascular, com a neurointervenção. Ninguém pede angiografia por claudicação, ninguém pede angiografia de cara por suspeita de um TEP, por exemplo. A gente sempre pede os métodos tomográficos ou de angiorressonância para esses cenários. Só a cardiologia ainda estava muito agregada na cinecoronariografia para diagnóstico, quando essa tomada de decisão ela normalmente pode ser feita com métodos menos invasivos. Então hoje
Vejam que o CAT, ou a cinecoronariografia, ele se reserva para aqueles pacientes muito sintomáticos, muito prováveis de intervenção, nos que vão se submeter à intervenção com certeza, ou nas dúvidas diagnósticas, mas já conseguimos tomar uma decisão sem a cinecoronariografia em muitos desses casos. O CAT ele pode ser mais apropriado, portanto, na indicação de revascularização. Ele raramente está errado, porque ele é o padrão ouro, então casos inconclusivos e duvidosos dá para pedir, de preferência usando FFR, usando métodos de imagem, e hoje a gente consegue até seguir o paciente e decidir só com angiotomografia ou uma cintilografia com métodos não invasivos. A angiotomografia hoje tem sido um método onde você decide revascularização baseado nela, doença triarterial, lesões médias, sem disfunção ventricular, paciente com sintomas controlados, não necessariamente eu precisaria de um CAT para tomar a decisão de manter em tratamento medicamentoso. Uma vez indicada a revascularização, ainda se faz cinecoronariografia, apesar de alguns estudos recentes para indicação cirúrgica em pacientes de risco mais baixo, sem CAT, só com angiotomo, mas isso ainda é fronteira do conhecimento. Ainda se precisa de cinecoronariografia na indicação das revascularizações, e a dica aqui é evitar o escalonamento proposital desses exames, ou seja, ficar pedindo exames que veem a mesma coisa de formas diferentes, tentar progredir para dar para o paciente o diagnóstico mais rápido. Então, todo o nosso conhecimento ele é construído para a identificação, né, da obstrução coronariana, geralmente aterosclerótica, aqui o CAT de uma lesão de coronária direita, de forma que dentro desse processo de progressão de doença aterosclerótica é importante a gente entender em que momento da doença esse paciente está, porque eu preciso me permitir dar o tratamento adequado para aquele momento da doença, que pode ser um risco baixo ou um risco extremo, que nas nossas mais recém-publicadas diretrizes são pacientes já com múltiplos eventos cardiovasculares, pelo menos 2, ou um evento cardiovascular e pelo menos 2 achados de alto risco, onde as metas de LDL e colesterol, por exemplo, seriam menores do que 40 mg por decilitro. Como que a gente aborda esse paciente depois do diagnóstico? O diagnóstico é o grande momento onde eu me permito iniciar a terapia que consegue reduzir os eventos cardiovasculares dessa população. Então não tem dúvida que a gente vai estabelecer estratégias multidisciplinares, mudança de estilo de vida, cessação do tabagismo, redução do estresse, uso de medicação adequada, atividade física. Então aquelas medidas gerais de promoção de saúde, elas não necessariamente são enfatizadas. Medicações para o tratamento da angina, elas devem ser utilizadas e normalmente hoje nas diretrizes, antes a gente tinha uma hierarquia mais clara desses antianginosos, então hoje o que a gente sabe é que bloqueadores de cálcio e beta-bloqueadores são primeira linha de tratamento, podem ser utilizados de forma tanto concomitante, respeitando as contraindicações, obviamente, dessas terapias. Pacientes, por exemplo, que têm asma, não tem como usar beta-bloqueador. Pacientes com DPOC sintomático, não tem como usar beta-bloqueador. Pacientes com redução de frequência cardíaca têm uma dificuldade e alguma contraindicação do uso de ditiazem e verapamil, que são medicações que reduzem frequência cardíaca de forma adicional. Então você priorizaria amlodipino, nifedipino, os dihidropyridínicos, mas em vias gerais, essas são as duas classes utilizadas como medicação inicial para abordagem sintomática desses pacientes. Os nitratos de curta duração nas crises é sempre enfatizado, os nitratos de longa podem ser utilizados para pacientes muito sintomáticos, e no nosso meio a gente ainda tem a opção de ivabradina, trimetazidina e ranolazina. Trimetazidina muito disponível hoje no mercado, uma droga que age por uma via metabólica, melhorando o rendimento energético desse miócito, não tem ação hemodinâmica. Assim como a ranolazina, que também não tem ação hemodinâmica, mas é mais difícil de ser encontrada, a trimetazidina é uma opção que pode ser utilizada, por exemplo, em pacientes que têm restrição de pressão e frequência com um bom resultado no controle dos sintomas. A ivabradina é uma droga que age nas correntes IF, né, nas correntes FANI, no nó sinusal, ele reduz frequência cardíaca, é uma droga que tem que ser utilizada com cautela. Algumas diretrizes até não recomendam para pacientes com angina muito limitante, pela sua associação com o aumento de eventos cardiovasculares. A sua utilidade se dá naqueles pacientes que, a despeito do uso do beta-bloqueador, persistem com frequência acima de 70, e aí você pode associar uma ivabradina. Naqueles com disfunção, tem uma evidência separada de benefício para pacientes com disfunção ventricular, mas em geral ela é usada em cenários muito específicos da doença. Eu diria que em boa parte dos casos, 70% a 80% dos casos, o uso de beta-bloqueadores e bloqueadores de cálcio com nitrato nas crises é suficiente. Então, a melhora de sintoma é fundamental, é parte da percepção de benefício do paciente em relação à sua doença, mas não tenho dúvida
de que talvez os maiores desafios da gente seja na redução de eventos cardiovasculares, né? Muito se foi construído em cima dessa terapia de redução de eventos. Aqui em 2002, a publicação do Salim Yousuf mostrando uma redução de eventos cardiovasculares com aspirina, beta-bloqueador e equistatina, né? Esse quarteto que reduziu de 8% uma taxa de 2 anos de evento, que é considerado 4% ao ano, uma taxa de alto risco dentro do cenário crônico da doença, e com a associação dessas medicações chega em 2,3% nessa publicação, que é o que a gente chama de risco residual. É um risco baixo, um risco de um dígito, mas um risco complexo de se abordar, porque já estando em uso de aspirina, de beta-bloqueador, principalmente com redução de eventos na disfunção ventricular, os IECAs com benefício em populações com diabetes, populações com disfunção, alguma evidência de benefício em população geral mesmo sem disfunção, e as estatinas com benefício em todas as populações com doença aterosclerótica estabelecida, ou seja, e além disso, precisou de pelo menos mais uns 20 anos de evidência até a gente descobrir como que a gente poderia associar, mudar, customizar essa terapia que já está conosco há pelo menos 40 anos. E eu não tenho dúvida que um dos primeiros cenários que despontou como estratégias de risco residual foi o risco residual lipídico, né? Além das estatinas, hoje a gente tem no mercado drogas que agem, né, 2 passos acima das estatinas, na ATP-citratuliase, com ácido bempedoico, com uma redução adicional em torno de 17, 18% de LDL colesterol, a ezetimiba reduzindo adicionalmente 20% do LDL colesterol, as vias que atuam pelo receptor de LDL, aumentando a concentração desses receptores, bloqueando a PCSK9, seja como anticorpo monoclonal, como o evolocumab, seja a produção dessa proteína PCSK9, no caso da inclisiran, que é uma terapia com RNA interferente, se traduzindo numa redução adicional de cerca de 50% do LDL colesterol, e algumas drogas novas chegando pela via da lipase lipoproteica, os inibidores de ANGPTL3, como o evinacumab, utilizado nas HFs, nas hipercolesterolemias familiares, e os inibidores de CETP, como o obicetrapib também, já com algumas publicações demonstrando eficácia de redução adicional de LDL colesterol. Então hoje há muito mais do que estatina para se utilizar. Alguns pontos fundamentais é entender que essa redução é segura. Não há curva em J em relação ao LDL colesterol. Então vejam vocês nessa subanálise do Fourier de extensão que os pacientes com menos de 20 mg por decilitro de LDL ainda tinham hazard de 0,69, ou seja, ainda experimentavam esse benefício. Não há hoje definido nenhum grande ponto de atenção em relação a níveis ultrabaixos de LDL colesterol, e seguramente o benefício líquido de redução de eventos acaba superando alguns sinais que a gente encontra em algumas casuísticas, né, de um risco muito pequeno, mas percebido, por exemplo, de AVCH, alguns de catarata, mas nada consistente nos grandes estudos, e olha que hoje a gente já tem estudos de muito tempo de duração com níveis muito baixos de LDL colesterol. Lembrando que para esse paciente com doença coronariana, a gente já parte pelas nossas últimas diretrizes do chamado muito alto risco. Ele já teria uma meta de LDL colesterol menor que 50, e no risco extremo, com 2 eventos ou um evento cardiovascular mais 2 critérios de alto risco, menos de 40 mg por decilitro, tendo também uma meta de redução de 50% do LDL colesterol. O que te diz que se esse paciente ele já parte de 60 mg por decilitro, a ideia não é só manter em 49, é você reduzir isso para pelo menos 30 mg por decilitro de LDL. Então existem aqui 2 metas primárias conjuntas, redução de 50% e chegar num LDL residual menor do que 50 ou menor do que 40, havendo a possibilidade de uma meta secundária com a ApoB. A apolipoproteína B, que é a apolipoproteína associada às frações das lipoproteínas aterogênicas, ela pode continuar elevada mesmo em pacientes com valores baixos de LDL, em parte porque se esse indivíduo tiver partículas pequenas e densas, você até pode ter uma concentração de LDL mais baixa, mas uma quantidade de proteína elevada, mostrando que eu ainda tenho ApoB elevado, eu poderia intensificar a minha terapia mesmo já estando na meta de LDL, portanto a ApoB é considerado uma meta secundária útil em pacientes com LDLs mais baixos, em pacientes com diabetes, em pacientes com obesidade ou síndrome metabólica, que são indivíduos que normalmente têm uma dislipidemia aterogênica com partículas pequenas e densas de LDL. Vale lembrar essas situações onde a ApoB ela pode ser útil. Hoje, com a terapia que nós temos disponível, tanto a terapia máxima oral
Com estatina de alta potência, ezetimibe e ApoB, a gente já consegue reduzir 75% do LDL, colesterol basal, associando aqui os inibidores de PCSK9, inclisiran ou os monoclonais, mais de 90% de redução. Então hoje a gente está no momento onde sim, o risco residual associado ao LDL e colesterol ele pode ser contingenciado com terapias além da estatina. Em relação ao risco metabólico, foge um pouco do escopo dessa aula falar dessas duas grandes classes que surgiram nos últimos 10 anos na cardiologia, inibidores de SGLT2 e agonistas de GLP-1, ambas as classes testadas inicialmente para o diabetes, mas que no decorrer dos estudos clínicos, dado o benefício de redução de eventos cardiovasculares, tomaram caminhos diferentes em relação ao seu uso na cardiologia, inibidores de SGLT2 com a sua utilidade na insuficiência cardíaca em todo o espectro da insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, recuperada, discretamente reduzida ou preservada, benefício em relação a pacientes com doença renal, independente da presença ou não de diabetes, e os agonistas de GLP-1, com a sua utilidade no diabetes, nos pacientes com obesidade, nos pacientes com doença renal e diabetes, bem como em alguns outros cenários clínicos, como, por exemplo, na doença hepática esteatótica metabólica. Então, seguramente, classes de drogas que transcenderam o seu uso para o tratamento do diabetes. As nossas diretrizes são claras no uso de agonistas de GLP-1 e inibidores de SGLT2 em pacientes com diabetes. Eles são classe 1A de recomendação e não é para controlar o diabetes, é para redução de eventos cardiovasculares. Eles são usados do mesmo jeito que estatina e aspirina e por conta de um estudo específico usando semaglutida, a semaglutida, na sua dose de 2,4, é recomendada em pacientes com MC a partir de 27 e obesidade, no cenário da prevenção secundária, por conta da evidência de redução de eventos cardiovasculares, principalmente infarto do miocárdio, com essa molécula nessa população, na ausência de diabetes. Na presença de diabetes é classe 1, na ausência do diabetes com sobrepeso ou obesidade é classe 2A mais uma vez. Não para controle de obesidade necessariamente, vai reduzir o peso, mas o nosso objetivo é reduzir eventos cardiovasculares. Em relação à via plaquetária, classicamente o uso de antitrombóticos se associam à redução de risco, desde o uso só da aspirina. Com a intensificação dessa terapia, observem que o uso, por exemplo, de uma rivaroxabana, dose vascular, 2,5, 2 vezes mais aspirina, no COMPASS já demonstrou taxas muito baixas de eventos cardiovasculares. Eu sempre digo que a tecnologia fez bem, né, para o tratamento da doença coronariana. Aqui eu não estou comparando só antitrombóticos, né, eu estou comparando eras. Uma era dos anos 80, 90, onde a taxa de eventos, olhem, a taxa anual era muito alta. Vejam o braço aspirina dessa época e comparem com o braço aspirina do estudo COMPASS. É a mesma droga em épocas diferentes, mas a intensificação da terapia lipídica, das revascularizações, ela fez com que esse risco caísse mesmo no grupo controle. O que fez com que a gente entendesse que a intensificação de antitrombóticos talvez seja interessante em alguns cenários, né? Achar que dentro dessa complexa via de ativação e agregação plaquetária, bloquear o tromboxano é bloquear uma das múltiplas vias que nós podemos bloquear. E a gente tem uma série de estratégias que a gente consegue fazer aqui. Por exemplo, no cenário da doença crônica, a dupla antiagregação plaquetária, usando além da aspirina um inibidor de P2Y12, que pode ser ticagrelor, prasugrel, clopidogrel, e o uso de rivaroxabana dose vascular, que vai agir numa via diferente, inibindo o fator 10 ativado, que impede a produção de trombina, não é uma dose de anticoagulação plena, mas é uma dose antitrombínica, onde a redução da produção dessa trombina vai estimular menos o receptor de trombina, fazendo com que essa plaqueta ela também seja bloqueada por uma outra via. Então a chamada inibição de via dupla, né, o Dual Pathway Inhibition, né, DPI, é uma outra estratégia de antitrombótica nesse cenário que tem benefícios diferentes da dupla antiagregação plaquetária, né? Em geral, os estudos clínicos como o TEMES em pacientes com diabetes sem infarto ou AVC prévio demonstra 10% de redução desses eventos. O COMPASS, utilizando rivaroxabana dose vascular, demonstra uma redução de eventos combinados da ordem de 26% num cenário de prevenção secundária. O estudo Pegasus, numa população com evento prévio, demonstra uma redução de extensão para 3 anos de uma dupla antiagregação plaquetária com ticagrelor 60 e 90 mg da ordem de 16%. O que é importante a gente entender para ficar muito clara essa tomada de decisão? Essas estratégias aumentam o risco de sangramento. Necessariamente elas não devem ser utilizadas na presença de alto risco de sangramento mensurado por scores específicos, e o que a gente recomenda é o ARC-HBR,
que é um score que a presença de um critério maior ou dois menores já faz com que você tenha alto risco de sangramento e você não seja candidato à intensificação de terapias antitrombóticas. Essas estratégias reduzem eventos diferentes. A extensão da DAPT, por exemplo, usando dois antiplaquetários, normalmente reduz infarto do miocárdio. Não reduz AVC de forma consistente e os estudos são dúbios em relação à redução de eventos em doença periférica, por exemplo. A estratégia DPI com rivaroxabana, por sua vez, não reduz infarto. Ela reduz normalmente AVC e reduz amputação de membro. Então, para pacientes polivasculares, acaba sendo uma estratégia interessante, porque você reduz o risco global, como se você bloqueasse um maior portfólio de complicações aterotrombóticas. Então é interessante entender em quem vai ser útil essa estratégia, né? As diretrizes mais recentes da Sociedade Europeia, pós-angioplastia, por exemplo, que é um cenário onde a gente com certeza vai pensar em uma estratégia ou outra, ela considera que você vai deixar normalmente 6 meses de DAPT após uma angioplastia eletiva e que depois você pode manter só uma monoterapia com antiplaquetário, que pode ser tanto o clopidogrel como a aspirina, se eu não tiver alto risco de sangramento. Se eu não tiver alto risco isquêmico, eu poderia até considerar um encurtamento dessa DAPT para 1 a 3 meses, seguindo com a mesma monoterapia de antitrombótico. Mas talvez o cenário mais desafiador seja esse alto risco isquêmico. Se não tem alto risco de sangramento, eu poderia não só fazer uma angioplastia com inibidores de P2 e Y12 mais potentes, ticagrelol ou prasugrel, ou eventualmente estender por mais de 6 meses, 3 anos, 5 anos essa terapia, ou uma estratégia com rivaroxabana dose vascular que hoje já está bem definida para aqueles pacientes polivasculares. Doença carotídea acima de 50% mesmo assintomáticos, junto com doença coronariana, ou doença coronariana com doença periférica necessariamente sintomática. Nesses casos, a opção por essa estratégia, terminado o período da DAPT, acaba sendo uma estratégia de maior benefícios em termos de redução de eventos cardiovasculares. Nos cenários com alto risco de sangramento, não interessa o risco trombótico. A presença do risco duplo sempre nos favorece trabalhar mediante o risco de sangramento. Nesses casos, 1 a 3 meses de dupla antiagregação, monoterapia com aspirina ou clopidogrel. Então, um grande divisor de águas aqui em tomada de decisão de em quem substituir a aspirina ou em quem dá algo além da aspirina acaba sendo a avaliação do risco de sangramento. Muito recentemente, as diretrizes têm favorecido a estratégia de monoterapia com clopidogrel ou ticagrelol, baseada em algumas meta-análises como essa, meta-análise PANTA, com mais de 60 mil pacientes, e vejam vocês que o uso de monoterapia com inibidor de P2 e Y12 se associou a uma redução de eventos cardiovasculares combinados, infarto do miocárdio e uma tendência de redução de AVC sem aumento de sangramento, mas qualitativamente menos sangramento intracraniano ou gastrointestinal, o que fez com que as diretrizes europeias dessem uma recomendação A para o uso do clopidogrel junto com a aspirina, ou seja, um A para clopidogrel, um A para aspirina. Você pode tomar a decisão de qual antiplaquetário e monoterapia você vai utilizar na prevenção secundária. A inflamação acaba sendo um risco que está sempre nos nossos slides. A gente comentou quando a gente fala da fisiopatologia da aterosclerose, a gente entende que a inflamação ela é boa quando ela é reparadora, mas uma inflamação aguda, no caso das síndromes coronarianas agudas, ou inflamação crônica de baixo grau, são inflamações não desejadas que amplificam a ocorrência de eventos cardiovasculares, o que fez com que uma série de drogas fossem testadas, algumas estão sendo testadas, como a colchicina, os bloqueadores do receptor IL-1-beta, como o anaquira, o canakinumab, que é um anti-IL-1-beta, né? Anaquira é o receptor de IL-1, né? Bloqueia tanto IL-1-alfa como IL-1-beta. O ziltivekimab, que é um bloqueador do ligante IL-6, o tocilizumab, bloqueador do receptor de IL-6, o metotrexate, no estudo que não demonstrou benefício, e alguns estudos com baixa dose de IL-2, que é uma interleucina normalmente de regulação inflamatória. Mas o que sobrou de todas essas terapias, né, sendo muito direto ao ponto, é que a colchicina, numa meta-análise de 5 grandes estudos, principalmente 2 estudos, cocotilodoco 2, em populações ou pós-infarto ou de prevenção secundária, demonstrou uma redução de 22% de infarto, uma redução expressiva de AVC sem aumento de mortalidade, neutralidade em relação à mortalidade. Uma publicação recente, no cenário de pós-síndrome coronariana aguda imediata, não demonstrou benefício da colchicina, o que fez com que as diretrizes ali colocassem, no caso dos europeus, um 2A nível de evidência A, dos americanos 2B, ou seja, em alguns cenários, seja
naquele paciente que já está com outras terapias e não consegue compensar os fatores de risco, seja naquele paciente que tem uma PCR ultrassensível de pelo menos 2 mg por litro, e você entende que apesar da sua terapia, ele ainda tem risco residual inflamatório, né, apesar das diretrizes não colocarem a PCR como um indicativo de uso dessa terapia, né, o racional do uso de terapias no risco inflamatório é usar a PCR como grande marcador, inclusive no posicionamento recente do American College of Cardiology é a PCR o grande marcador de risco inflamatório residual. A gente entende que nesses cenários, e sim, pessoalmente eu entendo que a PCR possa ser usada para isso, eu posso utilizar a colchicina nesses cenários. Eu sempre brinco que não adianta polir taça de cristal, né, numa cozinha onde há muito o que fazer. Então entenda que no paciente com obesidade, com diabetes, com tantos fatores descontrolados, primeiro você trata o que tem que tratar, LDL, controla o diabetes, controla o peso, tira o paciente do sedentarismo, cessação do tabagismo, e o que sobrar, quando é residual mesmo, essa inflamação, usar terapias anti-inflamatórias. Mas se eu consigo remover a causa da inflamação, e às vezes essa causa é muito óbvia, o ideal seria remover a causa da inflamação. Então, aqui um compilado do que a gente recomenda em relação à terapia medicamentosa: aspirina ou clopidogrel, estatina de alta potência para todos os pacientes, IECA para a grande maioria desses indivíduos, se não forem intolerantes, ou BRA, se forem intolerantes, primeira opção para hipertensão nesses casos, beta-bloqueadores por sintomáticos naqueles com disfunção ventricular discretamente reduzida ou reduzida, DAPT estendida ou DPI, rivaroxabana dose vascular, necessariamente só pensar nessas terapias para quem não tem alto risco de sangramento, na presença de um alto risco isquêmico, associar drogas à estatina de alta potência, como a ezetimiba, que é mais custo-efetiva se o LDL é acima de 50, e os inibidores de SGLT2 se diabetes e CFR ou DRC são cenários de melhor uso, apesar de que na insuficiência cardíaca de qualquer espectro estaria indicado. Considerar a colchicina na PCR ultrassensível MOC2 ou se infarto recorrente, já com a terapia habitual, e agonista de GLP-1 inibidor de PCSK9 enclizirana, que a gente não tem disponível, mas é sempre importante discutir a indicação dessas drogas, para que a gente sempre pense nas melhores terapias, mesmo que a gente não tenha disponível, porque elas já estão nas nossas diretrizes. E por fim, falar de revascularização, porque o tratamento clínico está indicado para todos os pacientes, mas a gente sabe que existem alguns cenários onde, além disso, vai ser necessário a revascularização, a angioplastia tratando especificamente a obstrução, a cirurgia bypassando um segmento coronariano, então são tratamentos assim muito diferentes em relação à sua lógica, né? A cirurgia trata não só aquela obstrução, mas todas as lesões futuras que surgem além daquela obstrução. E a dificuldade aqui no cenário crônico, que não é uma dificuldade no cenário agudo, é que a nossa doença não é um infarto com supra com choque cardiogênico, que tem uma mortalidade de 46, 47%, né? Então, ali é fácil decidir uma indicação de uma revascularização, está muito bem construída a evidência do benefício. Aqui eu tenho uma doença que pode ter uma taxa menor do que 1%, o meu alto risco é acima de 3% ao ano de evento, e eu tenho tratamentos como a angioplastia, que o próprio stent tem uma taxa de pelo menos 2% de evento ano, e a cirurgia pode ter uma mortalidade cirúrgica muito ampla, de 1 a 5%, por exemplo, de mortalidade só no procedimento index. Às vezes são 10 anos da vida do indivíduo colocado na mesa cirúrgica. Então essa decisão ela precisa ser muito clara. Em quem que a gente indica a revascularização? E essa é a nossa lógica, né? Primeiro indicar a revascularização, depois selecionar a estratégia de revascularização, avaliar a factibilidade desse procedimento e a aceitação do paciente. Então as indicações de revascularização tiveram algumas modificações recentes, mas a lógica continua a mesma. A indicação se dá por anatomia de alto risco, principalmente tronco de coronária esquerda, com lesão importante, acima de 50%, com documentação de isquemia naquele território. A gente considera que é uma doença que, independente de sintoma e função ventricular, tem benefício prognóstico de redução de mortalidade. Nos pacientes com fração de ejeção menor do que 35%, com doença multiarterial, é uma população que se beneficia com redução de mortalidade. E naqueles pacientes muito sintomáticos. Em geral, essas 3 indicações são indicações com benefício muito claro de redução de morte ou de desfecho duro, como infarto do miocárdio. Algumas situações ali no meio do caminho, pacientes multiarteriais com lesões mais graves, onde os estudos demonstram redução de eventos de infarto espontâneos, mas que são contrabalançados por infarto periprocedimentos, então não demonstram redução de infarto total, ou que reduzem revascularização adicional, mas não reduzem infarto, ou não reduzem mortalidade, mas um benefício um pouco mais duvidoso. Mas eu diria que a lesão de tronco à disfunção e o indivíduo sintomático a despeito de tratamento medicamentoso vai ser a grande indicação de revascularização. Após a indicação, a seleção
do que indica cirurgia, do que indica angioplastia. Em geral, disfunção ventricular com fração de ejeção menor do que 35%, presença de diabetes em doença multiarterial ou anatomia complexa, quantificada por um score Syntax, que seria um indivíduo difícil para o tratamento percutâneo, já indicam cirurgia. Geralmente, na ausência dessas condições, com anatomia favorável, o tratamento percutâneo se coloca como opção. As diretrizes, elas têm essa mesma lógica, essa é a diretriz europeia de 2018, vejam vocês aqui a presença da doença de tronco. A DA proximal, nas diretrizes mais recentes, caiu um pouco essa indicação, hoje é considerado 2B, pelos americanos, por exemplo. A presença da disfunção continua. A área isquêmica, após o estudo isquímia, reduz também a sua indicação, praticamente some das diretrizes. E lesão em artéria derradeira, por opinião de especialista, o indivíduo que tem todas as coronárias fechadas e a única coronária aberta tem lesão importante, acaba sendo uma indicação como complexidade extrema. E o benefício sintomático, onde o paciente talvez não experimente um benefício de aumento de sobrevida, mas vai melhorar os seus sintomas. Pós-isquímia, o que a gente viu? Que mesmo que a gente utilize carga isquêmica, somado com estudos prévios, no cenário geral do paciente sem disfunção, mesmo que multiarterial, não tem um benefício claro em relação à mortalidade. A nossa discussão de benefício da revascularização, à exceção do tronco e da disfunção ventricular grave, que não estão nesses estudos, é basicamente redução de infarto espontâneo e revascularização adicional. Essa redução de revascularização adicional ela é um pouco esquisita, porque é você fazer um procedimento para evitar um procedimento, é quase como uma indicação de uma cesárea eletiva ou de um parto normal, acaba sendo uma decisão do tipo assim, que às vezes o paciente compartilha entendendo que ele está antecipando um procedimento que pode acontecer ou não no segmento ali de 5 anos, numa taxa em torno de 20 a 30%, se eu considerar os estudos clínicos, é um benefício um pouco mais dúbio, mas cabe sempre discutir com o paciente esses benefícios. Os europeus, muito recentemente, continuam indicando basicamente para doença de tronco, lesões triarteriais significantes. Os europeus consideram que um triarterial, se tem isquemia documentada nos 3 territórios, tem benefício de revascularização, e para lesão proximal em DA, eles continuam indicando como B, os americanos como 2B. Na disfunção ventricular, sempre indicada por todas as diretrizes. Então, na terceira grande definição, ou decisão, intervenção prioritária para os muito sintomáticos, lesão de tronco, a lesão de artéria derradeira com obstrução, com certeza acima de 90%, isquemia driven, guiar por isquemia, se for indicar revascularização, e na disfunção do ventrículo esquerdo, na DA proximal, na carga isquêmica elevada, vale uma discussão. Selecionar entre os métodos de revascularização não parece tão fácil e acaba sendo uma discussão um pouco técnica, mas normalmente a angioplastia está indicada para aqueles indivíduos com complexidade angiográfica mais baixa, cirurgia com complexidade angiográfica mais alta. O tratamento percutâneo melhorou muito no tempo. O tratamento cirúrgico já é um tratamento bom, comparando 2 estudos aqui, FM3 e Syntax, estudos que são separados por 10 anos de evolução. Vejam vocês como 10 anos fizeram uma redução clara, para quase metade da taxa de morte em 5 anos do tratamento percutâneo. A cirurgia permaneceu muito boa. Para eventos cardiovasculares, vejam que a cirurgia tem 14% de taxa de eventos nos últimos 10 anos, enquanto a angioplastia reduziu de 22% para 16%, mostrando a evolução da técnica percutânea. Os americanos, na sua abordagem, não mudam muito em relação aos europeus. Indicam revascularização por sintoma. Na ausência de sintomas, avaliam por sequência tronco de coronária esquerda, doença multiarterial com disfunção ventricular e sai fazendo as suas indicações baseado nesses 3 elementos. Sintoma, anatomia na presença de lesão de tronco, presença de disfunção ventricular para tomar a decisão. Os europeus indicam cirurgia como método inicial de revascularização e colocam o tratamento percutâneo como opção se conseguir a mesma completude de revascularização da cirurgia. Vejam que nas suas recomendações a cirurgia acaba tendo prioridade na indicação e o tratamento percutâneo ele entra como opção se ele conseguir o mesmo que a cirurgia consegue em termos de vasos tratados. Vejam vocês que quando a gente coloca lado a lado essas diretrizes, para sintomas as duas vão indicar quaisquer dos métodos, para o tronco, se a anatomia permitir quaisquer dos métodos, para a disfunção a cirurgia é prioridade, para a DA proximal, a despeito da indicação diferente, quaisquer dos métodos, para o diabetes a cirurgia é prioridade, para o triarterial sem disfunção, quando indicado, a cirurgia acaba sendo indicada por conta da menor taxa de eventos cardiovasculares. A lógica é que a decisão de indicar e qual método que você vai selecionar vai se basear em algumas características clínicas, principalmente. Presença do diabetes, presença de disfunção ventricular e
a anatomia baseado na complexidade das lesões. Então, nessa quarta grande decisão, cirurgia para anatomia complexa, diabéticos com doença multiarterial e disfunção ventricular, ou, na dúvida, porque acaba sendo o tratamento padrão nessa dificuldade, e a cirurgia, como eu brinco, não tem classe 3 na diretriz, né? Ela é sempre considerada o padrão. A angioplastia nunca deve ser subestimada, a cirurgia ainda é o default, indicar a angioplastia exige uma arte de não imprimir um risco maior para o paciente, e, portanto, tem que ser bastante discutida. E, por fim, a gente às vezes se depara com a situação onde na nossa investigação, aqui eu trouxe 40, 50 anos de evidência para amparar um tratamento medicamentoso ou indicação de intervenção, mas por vezes a gente encontra um paciente com angina com essas coronárias, e como eu falei no começo dessa aula, isso não é incomum. E o que fazer, né? A gente não é ousado a ponto de achar que a ausência de lesões é a ausência de algum distúrbio nesse sistema de microcirculação, e hoje a gente já tem métodos, né, a CFR e o IMR, para calcular a resistência da microcirculação, lembrando que a microcirculação é responsável por 95% da resistência do sistema coronariano. Então dizer que o indivíduo que não tem obstrução coronariana tem coronária normal é muita ousadia, porque a gente não fez teste provocativo com acetilcolina, nem viu a função da microcirculação para afirmar isso. E quando a gente faz todos esses métodos em pacientes com angina sem coronariopatia obstrutiva, observem que só 11% vão ter causa não cardíaca. Então eu diria que epidemiologicamente um paciente com angina ou isquemia que não tem coronariopatia obstrutiva, ele tem 89% de probabilidade de ter algum problema na coronária. 51% é doença de microcirculação, 17% é angina vasoespástica, 21% é um misto dessas duas condições. Mas eu diria que a gente tem que valorizar esse sintoma, porque quase com certeza, ou com quase 90% de certeza, a probabilidade dele ter algum problema no sistema coronariano é grande. Então, pontos finais: diagnóstico absolutamente negociável, ele é a porta da terapia, é o que nos torna melhor do que Delfos, de não só predizer, de não só diagnosticar, mas de conseguir mudar a história natural da doença aterosclerótica. Além de fazer diagnóstico, estratificar o risco, prognóstico, tentar entender se esse paciente é candidato para terapias de redução de risco é fundamental. O tratamento medicamentoso não é opção terapêutica, ele deve ser dado em todos os pacientes. A revascularização, essa sim, não é para todos, é apenas para alguns, e parte da nossa arte é selecionar quem são esses candidatos e qual a melhor estratégia de revascularização para o paciente. Obrigado.